Senhor, nesse momento eu te agradeço pelos hinos que foram louvados, meu Deus, meu Pai. Eu creio que esses louvores chegou, Pai, ao teu coração como incenso que cheira as tuas narinas, Deus. Neste momento, Deus, eu te peço, meu Deus e meu Pai, nós estamos com o coração aberto, ó Pai, voltado aos teus preceitos. E cada um que se ache diante da tua presença, ó Pai, com o coração aberto, que vai receber a tua palavra nessa noite, meu Deus. Deus, também nesse momento, ó Pai, eu quero apresentar as crianças, Aleluia, meu Pai, Deus, que são os futuros do amanhã, mulheres e homens valorosos na tua presença. Que cada um se ache debaixo da tua presença, meu Deus, meu Pai, abençoando, ó Pai, os seus familiares, abençoando os seus pais, as suas mães, ó Pai, na condução e na correção dessas crianças diante da sociedade, Deus amado. Eu te peço, meu Deus, que abençoe a vida delas, meu Deus, meu Pai, cobre elas com teu precioso sangue, unge elas com tua destra, com a tua glória. Enfim, meu Deus, meu Pai, continua abençoando a vida delas, meu Deus. Nesse momento, Deus, eu quero te apresentar, ó Pai, aquele que vai ministrar a tua palavra aos nossos corações, meu Deus. Tira dele, ó Pai, todo o ego, toda a emoção, todo o dedo, ó Pai, mas venha trazer a tua palavra aos nossos corações. Palavra essa, ó Pai, que nos vai encher de alegria. Palavra essa que nos vai encher de gozo, que vai nos saciar, Pai, a nossa alma, e continuarmos na tua presença, meu Deus. É o nosso objetivo nessa noite, é de te louvar, de te adorar, de render graças a ti, meu Deus. E nesse momento, te entrego o teu servo em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar por um instante, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida nessa noite de hoje. Encontramos felizes por estar aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que esse lugar é um lugar maravilhoso, é onde nós temos liberdade para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, é um lugar onde nós temos liberdade para buscar a presença de Deus. Então nós, a pessoa que serve a Deus, que tem sede da presença de Deus, que tem sede da justiça de Deus, eu não consegue ficar num pleno domingo dentro de casa sem vir para a casa de Deus. Essa é a realidade, é a verdade. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite de hoje. Já estivemos aqui pela manhã e o Senhor Jesus Cristo tem abençoado as nossas escolas bíblicas do Freical, e o convite continua sendo estendido à sua vida, porque Deus ele tem falado pelas manhãs dos domingos aqui pela manhã. E lembrando ainda que o mês passado nós não tivemos a manhã de consagração, mas eu quero estar assim comunicando com o nosso pastor que esse mês agora é para nós realizar essa manhã de consagração no último domingo, se o Senhor nos dá a permissão, porque nós não vamos parar, irmãos, mas nós vamos perseverar buscando, perseverar dedicando, perseverar marchando em direção à terra prometida, perseverar marchando em direção ao céu, porque Jesus nos chamou, irmãos, para nós perseverar. Jesus nos chamou para olhar para frente, para olhar para o alto. Nós sabemos que os dias são maus, mas Jesus nos chamou para marchar em direção à terra prometida. Eu não sei o que você está passando ou vivendo, mas Jesus te chamou para perseverar, porque Deus ele não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que voltam para trás. Deus não tem prazer, mas Deus tem prazer naqueles que marcham, naqueles que perseveram. Mas nessa oportunidade, meus amados, te convido a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5. Passagem bastante conhecida. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo de número 5. Abra a tua Bíblia. Capítulo 5, versículo de número 6 em diante, diz assim na minha Bíblia. Se você quiser colocar de pé em reverência à palavra, que é verdade, se não, permaneça como está. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 em diante, diz assim:
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Ao qual resisti, pois, firmes na fé. Vamos ler de novo esse texto. Eu gosto de ler o texto mais uma vez, para que a palavra de Deus possa penetrar em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações, para que possa ficar vivo. Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, te exaltamos, ó Deus, mais uma vez nessa noite, ó Pai, perante, meu Deus, a tua face, perante a tua presença, meu Deus, eu levanto, meu Deus, a minha voz em oração nessa noite, ó Pai, pedindo, meu Deus, o Senhor a tua graça, pedindo, Senhor, a tua misericórdia sobre a minha vida, meu Pai, como pregador, meu Deus, da tua palavra, meu Deus, como porta-voz do Senhor nessa noite, meu Deus, eu me coloco à disposição do teu Santo Espírito, meu Deus, que está neste lugar, meu Deus, eu apresento, meu Deus, o Senhor, a vida, meu Deus, da tua igreja, meu Deus, que a tua palavra, meu Deus, venha achar lugar, meu Pai, nos nossos corações, meu Deus, e que essa palavra, meu Deus, antes de mais nada, meu Deus, ela venha falar no meu coração, e depois, meu Deus, ela venha chegar, meu Deus, no coração da tua igreja, da tua noiva, meu Deus, eu apresento, meu Deus, a tua noiva nessa noite, eu apresento, Senhor, a minha vida, meu Deus, nessa noite, e peço, Senhor, meu Pai, que o Senhor tira, meu Deus, do meu coração todo orgulho, toda soberba, Senhor, mas me coloca, meu Deus, nessa noite, ó Pai, debaixo, meu Deus, da tua graça, debaixo da tua misericórdia, meu Deus, olha para o meu ministério nessa noite, com olhar de misericórdia, coloca, meu Deus, o meu ministério nessa noite, debaixo, meu Deus, da tua bondade, debaixo, meu Deus, dos cuidados, Senhor, nessa noite, e manifesta, meu Deus, a tua graça, manifesta a tua presença neste lugar, meu Deus, que toda força diabólica nessa noite, meu Deus, seja, meu Deus, falido nessa noite, todo o poder das trevas, meu Deus, acampa, meu Deus, os anjos do Senhor em volta deste lugar, meu Deus, e manifesta, meu Deus, o teu poder e a tua glória, meu Deus, neste lugar, meu Deus, e fale, meu Deus, conosco nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. E nós encontramos diante de um texto bastante conhecido de todos nós, onde o apóstolo Pedro, ele deixa para nós uma exortação de grande importância para a minha vida, para a sua vida. Quando Pedro ele escreve aqui para os seus leitores, exortando e orientando a cada um deles e a cada um de nós, porque nós sabemos que a palavra de Deus não é coisa do passado, mas ela é atual, e ainda que ela foi escrita há aproximadamente 2000 anos atrás, ou até mesmo mais disso, mas a palavra de Deus ela continua sendo atual para a minha vida, para a sua vida, e continuar sendo atual enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Dependemos dessa palavra, somos sustentados por essa palavra e vivemos através desta palavra.
E nós vimos que aqui o apóstolo Pedro, ele nos exorta a estar humilhando-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele venha nos exaltar, porque a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que se humilham serão exaltados, mas todos aqueles que se exaltam serão humilhados. E Deus, quando a palavra de Deus ela fala da humildade, ela fala da ausência de orgulho, da ausência da soberba, mas ela fala, a humildade se refere às nossas fraquezas, fala quando nós conhecemos as nossas fraquezas, quando nós conhecemos a nossa dependência do nosso Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro nos manda humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus Ele venha nos exaltar, para que no tempo de Deus Ele venha nos ajudar, nos socorrer diante das nossas dificuldades. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia Sagrada, nós vimos que muitos homens e mulheres de Deus se humilharam debaixo da potente mão de Deus para conseguir ser vitorioso, se humilharam debaixo da potente mão de Deus para conseguir vencer as dificuldades a qual estava enfrentando no seu dia a dia. Quando nós olhamos para a vida de Gideão, a Bíblia diz que uma certa feita, quando Gideão ele encontrava malhando o trigo ali no lagar, Gideão encontrava ali, imagino eu, que Gideão se encontrava ali se sentindo para baixo, porque ele via a sua nação, o seu povo sendo oprimido pelos inimigos, e Gideão via ali a sua nação plantando ali o trigo, mas não podia colher o trigo, porque os inimigos vinham e ceifavam, tomavam toda aquela colheita dali da nação de Israel. Então o povo de Israel era afligido, era oprimido pelos inimigos, até porque eles viravam as costas para Deus. E diz a Bíblia que um certo dia Gideão estava ali debaixo de uma árvore ali malhando o seu trigo ali no lagar, mas de repente Deus aparece para Gideão e fala para Gideão que Deus era com ele, que o Senhor era com ele. Mas Gideão vira para Deus e responde: Senhor, mas como o Senhor pode ser conosco se nós estamos passando por tudo isso, se nós estamos enfrentando tudo isso? Os nossos pais nos falaram acerca que o Senhor tirou o nosso povo do Egito com a mão poderosa, com a mão potente, e agora nós estamos passando por toda essa situação. Imagino que Gideão se encontrava ali se sentindo humilhado pelos seus inimigos, sofrendo por causa dos seus inimigos, ali malhando uma pequena quantidade de trigo para poder colocar salvo dos medianitas. Não poderia malhar muito trigo, mas era uma pequena quantidade para colocar salvo dos seus inimigos. Mas Deus vira para Gideão: mas o Senhor é contigo, varão valoroso, vai e livra o seu povo, livra a sua nação. Mas Gideão ele se humilha debaixo da potente mão de Deus e fala para Deus: Senhor, mas a minha família é mais pobre, eu sou o menor. Mas Deus fala: o Senhor é contigo, e foi humilhando debaixo da potente mão de Deus que Gideão consegue ser vitorioso. Foi humilhando debaixo da potente mão de Deus que Gideão consegue livrar a sua nação com apenas 300 homens de guerra, porque Gideão encontrava se humilhando debaixo da potente mão de Deus. É debaixo da potente mão de Deus que existe milagre, é debaixo da mão de Deus que existe socorro, é debaixo da mão de Deus que existe providência para a sua vida, para a sua casa, é debaixo da mão de Deus que existe cura, é debaixo da mão de Deus que existe milagre. Aleluias. E é por isso que o apóstolo Pedro ele fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que é seu tempo. Porque no tempo de Deus, meu irmão, quem sabe, você não sabe a causa do seu sofrimento, o porquê o seu sofrimento não chegou ao fim, o porquê aquilo que você tem pedido a Deus ainda não chegou na sua vida, ou porque o milagre ainda não chegou na sua vida. Mas é no tempo de Deus, é a seu tempo, é no tempo de Deus vai chegar na sua vida. No tempo de Deus você vai celebrar
porque debaixo da mão de Deus existe providência para a sua vida, debaixo da mão de Deus existe recurso, existe socorro para a sua vida. Aleluia. Foi debaixo da potente mão de Deus, humilhando debaixo da potente mão de Deus, que Moisés ele consegue tirar aquele povo da terra linda do Egito. Porque quando Deus ele chama Moisés ele se demonstra humildade todo o tempo. Senhor, mas quem sou eu, Senhor? Eu não sei nem mesmo falar, eu sou uma pessoa pesada de língua. Senhor, envia outra pessoa no meu lugar. Eu não sou capaz, meu Deus, mas Deus fala para Moisés, mas eu sou contigo, eu sou com a sua boca. Vai, Moisés, porque é através da minha potente mão, é através da minha mão poderosa. E foi se humilhando debaixo da potente mão de Deus, que aquele povo é arrancado da terra do Egito. Foi debaixo da potente mão de Deus, que aquele povo atravessa o mar vermelho. Foi debaixo da potente mão de Deus, que aquele povo marcha ali naquele deserto, vendo os milagres de Deus acontecer através da potente mão de Deus, vendo a provisão de Deus acontecer ali no deserto através da potente mão de Deus, irmãos. E é por isso que a palavra de Deus nos manda: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Foi humilhando debaixo da potente mão de Deus que Josué ele consegue fazer o povo atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida, e entrar na terra prometida e conquistar aquela terra. Não é através dos nossos méritos, mas é através da potente mão de Deus. É humilhando debaixo da potente mão de Deus que nós conseguimos a nossa vitória, que nós conseguimos vencer. Aleluia. Temos exemplos de muitas pessoas na Bíblia que se humilharam debaixo da potente mão de Deus, diante das angústias, das dificuldades. Nós vimos o exemplo de Ana, mulher que era afligida, mulher amargurada de espírito, mas ela vai para o templo, se coloca debaixo da presença de Deus e começa a se humilhar, a clamar com amargura de alma. E no tempo de Deus, Deus lembra de Ana, e a potente mão de Deus abre a madre de Ana e concede a Ana aquilo que ela desejava, que ela almejava, mas ela se humilhou debaixo da potente mão de Deus para que o milagre chegasse na sua vida, para que o tempo de Deus chegasse na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por que não falar do rei Josafá quando foi ameaçado de guerra? Quando viu as nações vindo em direção à sua cidade, à sua terra, para perseguir a sua nação, para destruir a sua nação, para tomar a sua cidade, diz a Bíblia Sagrada que Josafá, ele vai para o templo buscar a presença de Deus, humilhar debaixo da potente mão de Deus, e diz a Bíblia Sagrada que Josafá fala para Deus: Senhor, essa multidão que vem contra nós, ela é grande, nós não temos condições, nós não temos capacidade de vencer essa multidão, de vencer esse povo, mas porém, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, meu Deus. Foi humilhando debaixo da potente mão de Deus que Josafá consegue, irmãos, a sua vitória, irmãos. E diante disso nós vimos a necessidade, irmãos, de humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque nós vimos que quando o rei Uzias ele começa a reinar diante da nação, do povo de Deus, diz a Bíblia Sagrada, né, que lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, que quando o rei Uzias ele encontrava ali, reinando diante do povo, ele busca a presença de Deus, ele dedica buscando a presença de Deus, conhecendo a sua dependência de Deus, porque quando a Bíblia fala de humildade, fala da nossa dependência de Deus, da nossa fragilidade. E enquanto o rei Uzias ele encontrava se humilhando, buscando a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus fazia ele prosperar. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5.
E diz a Bíblia Sagrada que Deus ele fez o rei Uzias prosperar de uma forma muito especial, muito grande, a ponto de a fama do rei Uzias chegar em lugares muito longe e as pessoas comentarem acerca da fama do rei Uzias, acerca da sua prosperidade, do seu sucesso. Isso porque o rei Uzias estava buscando a presença de Deus e reconhecendo a sua dependência de Deus. Só que chega um ponto na Bíblia que diz a Bíblia que o orgulho ele entra no coração do rei Uzias. E o rei Uzias se exalta. O rei Uzias abre mão da humildade e deixa de lado a humildade, deixa o orgulho entrar no seu coração e corrompe e deixa de fazer a vontade de Deus e quer até mesmo praticar ofício que não era do encargo dele, que foi entrar no templo para oferecer sacrifício a Deus, era trabalho de sacerdote e não de rei. E diante daquele orgulho, o rei Uzias ele foi atacado de lepra. Isso porque o rei Uzias não soube administrar o sucesso sem perder a humildade. E nessa noite, se você está sendo bem sucedido diante da presença de Deus, mas continua humilhando debaixo da potente mão de Deus, para que eu e você não sejamos atacados pela lepra que é o símbolo do pecado, temos que reconhecer a necessidade do poder da mão de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, quando nós vimos o apóstolo Pedro escrevendo, nos mandando, orientando a humilhar debaixo da potente mão de Deus, é porque Pedro ele conhecia o poder que existe na mão de Deus, é porque Pedro sabia a importância que existe no poder na mão de Deus, no socorro que existe na mão de Deus, porque diz a Bíblia que quando Pedro caminhava sobre as águas em direção ao Senhor Jesus Cristo, houve um momento na vida de Pedro que ele para de olhar para o Senhor Jesus Cristo e começa a olhar para a força do vento, e quando Pedro ele sente o vento forte naquele mar soprando sobre a vida dele, diz a Bíblia que Pedro ele teve medo e ele começa a afundar ali para dentro do mar, mas ele grita a Jesus para socorrer, e diz a Bíblia que Jesus estende a sua mão e socorre Pedro. Pedro não estava falando à toa para humilhar debaixo da mão de Deus, porque ele bem sabia do socorro que existia na mão de Deus, que existe na mão de Deus para nos socorrer, para nos ajudar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Pedro foi um homem que viu o Senhor Jesus Cristo estendendo a sua mão para socorrer ali naquele mar. Ele tinha a experiência com o poder que existe na mão de Deus. Ele enxergava o socorro que existia na mão de Deus e na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele viu Jesus estender a sua mão para operar muitos milagres. Porque Pedro viu Jesus estender a sua mão para curar a sua própria sogra quando encontrava enferma. E nessa noite, eu não conheço o teu problema, a tua dificuldade, mas humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque eu sei que debaixo da mão de Deus existe socorro. Eu sei que debaixo da mão de Deus existe salvação. Eu sei que debaixo da mão de Deus existe cura, porque nessa noite vai receber de cura. A não ser que o jovem aí aqui na frente é fora de qualquer dúvida que ela se humilhou debaixo da potente mão de Deus, e o tempo de Deus chegou na vida dela, e o tempo de Deus também há de chegar na sua vida. Para que a seu tempo ele vos exalte. Para que a seu tempo ele vos exalte. Porque Deus agrada, irmãos, daqueles que se humilham debaixo da sua potente mão. Aqueles que reconhecem que precisa do socorro que há na mão de Deus, que reconhecem que precisa do milagre que há debaixo da mão de Deus, que reconhecem que precisa da cura, da salvação que há debaixo da potente mão de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Deus, ele resiste o soberbo, mas ele dá graça aos humildes, ele contempla a vida dos humildes, aqueles que
se exaltam serão humilhados, mas os que humilham serão exaltados. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus e Ele vos exaltará. E é por isso que Jesus ele diz: aprendei de mim que sou humilde. Deus agrada da pessoa humilde, da pessoa que humilha debaixo da sua mão, que reconhece a sua dependência dele. É verdade. Aleluia. Oh, maravilha. E é por isso que a palavra de Deus nos manda: É verdade. humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. É no tempo de Deus. Quantas vezes nós achamos que a resposta de Deus está demorando, que o milagre de Deus está demorando? Não se desespera, meu irmão, minha irmã, o tempo de Deus ele vai chegar na sua vida. A hora de Deus ela vai chegar na sua vida. Não se desespera, não pare de buscar, de humilhar, de chegar-vos a Deus, porque o tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus não é o meu tempo. Meu Deus, Ele está contemplando a sua vida nessa noite. Deus, Ele está vendo a sua necessidade nessa noite, e é por isso que essa palavra ela continua nos mandando lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não tem faltado cuidado para com a sua vida. É por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você está de pé ainda, é por isso que você ainda não viu a sua despensa vazia, é por isso que você ainda não viu o seu celeiro vazio, é porque Deus, Ele cuida de você, da sua vida, seja no leito da enfermidade, seja na hora difícil, seja na dificuldade financeira, mas Deus, Ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, é grande o cuidado de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Se uma porta se fecha ali, mas outra porta se abre ali, porque Deus Ele tem cuidado de vós. Você não será envergonhado diante do inimigo, porque Deus Ele tem cuidado de vós. Aleluia. O Salmo 27, versículo 10 diz: se a minha mãe e o meu pai me desamparar, mas Deus me recolherá. Deus me acolherá. O Salmo 37, versículo 5, a palavra de Deus nos diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Isso mostra o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Porque Deus, Ele sempre cuidou do seu povo. Deus sempre cuidou daqueles que se humilham debaixo da sua potente mão, daqueles que reconhecem a sua dependência de Deus, daqueles que reconhecem que precisa do milagre de Deus na sua vida, que precisa do socorro de Deus na sua vida. Deus jamais deixa um filho seu desamparado, abandonado. Ainda que nós achamos que a promessa de Deus ela está demorando, que a resposta de Deus ela está se demorando na nossa vida, mas depressa virá o Senhor fazer justiça aos seus escolhidos, assim diz a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Tu és maravilhoso. Louvado. E ainda a palavra de Deus, nessa passagem que nós lemos, ela continua nos orientando, nos exortando. Sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios, seja equilibrados e vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Nós sabemos que o diabo é o nosso inimigo, o nosso adversário, e que ele anda em derredor do povo de Deus, bramando como leão, caçando uma oportunidade, uma brecha, caçando alguém para tragar. Mas a palavra de Deus nos diz: ao qual
Resisti, pois firme na fé. Ao qual resisti, pois firme na fé. Irmãos, você não foi chamado para temer Satanás. Não tem nenhuma necessidade de você temer Satanás. Nós tememos ao nosso Deus. Não estou mandando ninguém aqui desafiar Satanás. Não, de maneira nenhuma. Não estou mandando ninguém aqui brincar com Satanás. Não, de maneira nenhuma. Mas temer também não. Resistir, pois firme na fé. Confia no seu Deus. Confia no seu Deus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Resistir, pois firme na fé. Você não foi chamado para recuar, para voltar para trás. Você não foi chamado para se acovardar, mas você foi chamado para resistir, pois firme na fé. Não importa qual seja a adversidade, meus irmãos. Você não foi chamado para perder para Satanás, não. Você foi chamado para resistir, pois firme na fé. Ou você foi chamado para perder para Satanás? Não. Jesus já morreu no seu lugar. Jesus já morreu para te dar a vitória. Resiste, pois firme na fé. Não recua, não olha para trás, não olha para a dificuldade, não olha para o obstáculo, não olha para o seu sofrimento, mas olha para aquele que está contigo, para aquele que cuida de você. Nós vimos que quando esse Satanás que anda em derredor do povo de Deus buscando alguém para tragar, caçando alguém para tragar, isso não é de agora. Isso é de longo tempo. Nós vimos o nosso patriarca. Quando Satanás chega lá até Deus, que Deus fala para Satanás: se observaste, meu servo Jó, homem temente, que desvia do mal, ninguém na terra é semelhante a ele. Satanás ele não acha nenhuma acusação contra Jó, mas ele duvida mesmo assim. E fala para Deus: mas é porque o Senhor tem abençoado ele, tem multiplicado, abençoado ele grandemente, porque Deus abençoa mesmo. Deus abençoa através da sua potente mão. Mas Satanás vira para Deus e fala para Deus: mas toca e me tira tudo que eu tenho, para ver se eu não vai blasfemar de ti na sua cara, na sua face. E Satanás ele profetiza que Jó haveria de blasfemar. Mas Jó não blasfemou, Jó bendizeu o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sem Jó, mesmo Jó vivendo aquele sofrimento a qual nós sabemos, nós conhecemos, mesmo Jó sem saber o mistério do seu sofrimento, mesmo Jó sem compreender o mistério do seu sofrimento, mas ele resistiu, pois firme na fé. Ele resistiu, ele perseverou, porque ele sabia que debaixo da mão de Deus existia socorro para a sua alma, para a sua vida. Louvado seja Deus. Maravilhoso é o Senhor. Nós vimos, irmãos, o exemplo de pessoas que resistiram firmes na fé, diante de ataque dos inimigos. Temos exemplos de Daniel, que foi perseguido por causa da sua fé em Deus, por causa da sua fidelidade. As pessoas ali, os caldeus, não achavam culpa alguma em Daniel, mas persegue ele em cima da sua religião. E Daniel, mesmo sabendo que estava sendo perseguido, que decreto estava sendo assinado contra a sua vida, contra a sua religião, contra a sua pessoa, mas Daniel, ele continua resistindo firme na fé. Aleluia, meu Deus. Ele continua resistindo diante das perseguições.
Ele continua resistindo firme na fé diante dos ataques do inimigo. E diz a Bíblia que assim como Daniel, ele costumava fazer as suas orações, ele continuou, ele perseverou fazendo as suas orações, mesmo sabendo que a armadilha estava sendo armada contra a sua vida, mas ele resistiu, ele perseverou buscando a presença de Deus. E eu não sei qual que foi a oração de Daniel, mas se Daniel tiver orado, pedindo Deus livramento dentro daquela cova, Deus ouviu Daniel e livrou Daniel. Se Daniel tiver orado pedindo a Deus que o nome dele fosse exaltado e glorificado ali naquele país, o nome de Deus foi exaltado e glorificado naquele país, porque o próprio rei da Babilônia falou: mas da minha parte é feito um decreto que o Deus de Daniel tem que ser um Deus temido, um Deus respeitado, porque ele salva, ele opera milagre e prodígio nos céus e na terra. O poder está nas mãos desse Deus de Daniel. Mas Daniel, para que o nome de Deus fosse exaltado, Daniel, para que ele fosse guardado na cova dos leões, aí antes de tudo ele resistiu, pois firme na fé, diante das perseguições, diante das acusações, das calúnias, diante dos decretos que foi assinado contra a vida dele, ele perseverou, ele resistiu, pois firme na fé. Aleluia, meu Deus. E não foi envergonhado. E não foi envergonhado. Porque Deus nos chamou para resistir firme. Resistir, pois, o diabo, e ele fugirá de vós, assim diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir, pois, o diabo, e ele fugirá de vós. E aqui Pedro ele diz: resistir, pois, firme na fé. Resistir o adversário, resistir à tentação. Nós temos o exemplo do próprio Cristo. O próprio Cristo, quando encontrava lá no deserto, sendo ali tentado, muitas tentações Jesus passou ali no deserto, forte tentação, mas Jesus ele foi um grande exemplo de quem resistiu, pois firme na fé. E o que Jesus ele usa ali para resistir o adversário, para resistir o inimigo? Jesus ele usa a palavra de Deus. Porque quando Satanás chegava com a tentação, Jesus dizia: mas também está escrito, não só de pão viverá o homem, mas também está escrito, somente ao Senhor adorarás, somente a Ele adorarás. Jesus resistiu através de Jesus sendo 100% homem, 100% Deus. Ele usou a palavra de Deus para resistir o inimigo, para resistir o adversário. E nessa noite também eu te convido a resistir, pois firme na fé. Resiste a tentação, resiste o pecado, resiste o adversário, resiste o demônio, resiste através da palavra de Deus, resiste através do poder da palavra, existe através do poder do Espírito Santo, existe através do poder da oração, existe através do jejum da oração, meu irmão. Mas não se recua diante do inimigo, porque nós somos chamados para vencer, nós somos chamados para resistir o nosso adversário, irmãos. Você foi chamado para vencer. Nós somos chamados, irmãos, para ser vencedor. Como eu já disse aqui no início, Deus ele não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que olham para trás, que voltam para trás. Mas Deus ele tem prazer naqueles que perseveram, naqueles que confiam nele, naqueles que se humilham debaixo da sua potente mão, confiando no poder que existe na sua mão, confiando no socorro que há na sua mão, confiando no milagre, na providência que existe debaixo da sua mão. Talvez você entrou aqui nessa noite enfermo, sofrendo, passando por angústia, mas debaixo da mão de Deus existe socorro para a tua vida, para a tua alma, para a tua casa. Existe
triste, pois firme na fé, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque maior é aquele que está na sua vida, maior é aquele que está conosco, do que aquele que está no mundo. Aleluia! Porque com o mundo está o braço de cá, mas conosco está o braço do Oh, Senhor, maravilha, meu. está a potente mão de Deus, está a poderosa mão de Deus, a poderosa mão de Deus que é estendida para operar cura, para operar milagre. A poderosa mão de Deus que é estendida para salvar alma, para salvar vida. A poderosa mão de Deus que tira o povo ali da terra do Egito e mostra que Ele é Deus sobre a vida daquela nação. Aleluia. Ei, Deus santo e poderoso. Tu és maravilhoso. Confia no poder que há na mão de Louvado Deus. seja Deus. Louvado seja Deus. E não se recua diante das adversidades. É verdade. Porque nós somos chamados para perseverar, Louvado seja para Deus. vencer. Louvado seja Deus. Porque eu costumo dizer que o céu são para os vencedores. Aleluia. Os céus são para aqueles que perseveram, para aqueles que são vencedores, para aqueles que olham para frente, para aqueles que marcham, que ainda que se sente acurralado diante da dificuldade, mas não se recua, não se volta para trás, mas faz assim como Deus falou para a nação de Israel: Moisés, porque o povo clama a mim, mas fala com o povo para marchar. Moisés, fala com o povo para partir diante desse mar, que o mar vai se abrir. Moisés, fala com o povo para marchar. Deus não marcha, parte para cima desse mar e veja que a mão de Deus há de abrir o mar vermelho para você passar. Aleluia, meu Deus. Louvado seja Deus. Mas resiste, não desiste. Resiste firme na fé e confia no Deus que você serve. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe a sua vida e que o Espírito de Deus continue falando no seu coração. Louvado seja Eu Deus. sempre agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.